Bom dia, oitavo A. Hoje é segunda-feira, né? Dia 7 de setembro. Pleno feriado, né, pessoal? Pessoal, na última aula aí, nós começamos a ver a unidade 3, né? Que fala sobre energia elétrica, cargas em movimento. Só que nós vamos dar uma paradinha nessa unidade 3, pessoal. E hoje eu vou começar a fazer a revisão. Nessa aula eu vou fazer uma revisão da unidade 1. Na próxima aula eu faço a revisão da unidade 2. E aí, a terceira aula da semana, nós vamos fazer a nossa avaliação, tá? Então, hoje é dia 7, nós vamos fazer a revisão da unidade 1. Depois, a próxima aula nossa, quarta-feira, são 2 aulas. A primeira aula eu faço a revisão da unidade 2. E a última aula de vocês, que é novamente com a gente, nós fazemos a nossa avaliação, tá bom? Então, aí nós vamos deixar a última aula de quarta-feira, 10h15, para avaliação, tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar lá na unidade 1 e ver aí o que nós precisamos revisar aí, né? Então, nessa unidade 1, pessoal, ele está falando sobre a história da eletricidade, né? A história da eletricidade, a manifestação da eletricidade, que nós sabemos que é um fenômeno natural, né? A manifestação da eletricidade é um fenômeno natural. E foi uma das buscas, né, da humanidade durante muito tempo, né? E nós sabemos também que a gente fala que a eletricidade é uma manifestação, é um fenômeno natural, por causa de quê? Por causa dos raios, relâmpagos, né? Raio relâmpago nada mais é do que eletricidade, são elétrons livres, né? E são fenômenos naturais. Então, a eletricidade também é um fenômeno natural, tá? Então, aí na página 286, ele está falando lá sobre a história da eletricidade. Eletricidade no decorrer dos tempos. Olha lá. A manifestação da eletricidade em fenômenos naturais foi uma das motivações para que a humanidade buscasse saber mais sobre isso. Os relâmpagos e raios em uma tempestade são exemplos dessas manifestações. Então, esse primeiro parágrafo aí, pessoal, vocês podem grifar. Grife aí, eletricidade no decorrer dos tempos. E esse primeiro parágrafo até manifestações, tá? Depois nós vamos lá para a página 287, tá? Essa página 287 aí, pessoal, à direita aí vocês têm algumas determinações aí, ó, definições, né? Corpos eletrizados, então vocês grifem isso daí, né? Que são objetos que passam a demonstrar propriedades elétricas depois de interagirem com outros objetos. Corpos neutros, objetos que não demonstram propriedades elétricas. Eletrostática, que é a área da física que estuda as propriedades e os comportamentos de cargas elétricas que ficam acumuladas em objetos. E magnetismo, que é a capacidade que os ímãs têm de atrair o ferro, tá? Então, essas 4 definições aí, pessoal, grifem, tá? Porque eu posso fazer alguma questão aí que tem a ver com essas 4 coisas aí, tá? Ainda nessa página aí, 287, tem lá, gerador elétrico, né? Compreensão dos fenômenos que empregam eletricidade. Primeiro, o parágrafo lá em cima, o primeiro parágrafo está falando sobre corpos eletrizados e corpos neutros, né? Então, nós sabemos que os corpos eletrizados são aqueles que possuem elétrons livres e os corpos neutros não possuem nenhuma partícula livre, né? Então, não são eletrizados, tá?
Está falando ali sobre a eletrostática, sobre magnetismo, e tem ali que eu pedi para vocês, da direita aí dessa página aí, tem a definição de cada um, tá? Em relação ao gerador elétrico e a compreensão dos fenômenos que empregam eletricidade, pessoal, vocês devem grifar todinho esse parágrafo inteiro aí. Por quê? Porque ele está falando um pouquinho sobre essa história, quem foi o primeiro cientista, né? Vamos ver lá, ó. Em meados do século XVII, uma das correntes de pensamento que tentavam explicar fenômenos naturais acreditava que os corpos celestes influenciavam uns aos outros. Assim, a Terra influenciava a Lua e os demais planetas da mesma forma que os outros corpos celestes influenciavam a Terra. Era o que pensava o físico e inventor alemão Otto von Guericke, que criou uma estrutura representativa da Terra para investigar os fenômenos elétricos. No ano de 1663, construiu um aparato com uma esfera de metais fundidos para estudar o movimento terrestre. A esfera continha uma grande quantidade de enxofre e, para imitar o movimento de rotação do planeta, foi fixada em um eixo horizontal com uma manivela. Com esse aparelho, Guericke observou que se a bola fosse freada com uma das mãos, a esfera adquiria propriedades similares às do âmbar, em virtude do atrito. Assim, ele não só inventou a primeira máquina capaz de gerar fagulhas elétricas, como descobriu a atração e a repulsão elétrica, criando então o primeiro gerador eletrostático. Então, o que nos interessa aí? É saber, né, que foi esse cientista aí, cientista alemão, Otto von Guericke, que descobriu aí a lei da atração e repulsão elétrica, né? Lembrando que os opostos se atraem e os semelhantes se afastam, né? Então, para que eu tenha uma corrente elétrica, eu necessito ter um positivo e um negativo, né? Ter lados opostos. É o que acontece, que eu já expliquei para vocês em relação à pilha, tá? Então, dessa página aí, vocês vão grifar todo esse parágrafo aí, onde está falando sobre o primeiro gerador eletrostático, tá? Na página 288, pessoal, é mais um pouquinho da história lá, né? Iluminismo. Tá lá, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, pessoal. Grifem aí esse quinto parágrafo, ele diz: Gray concluiu que um corpo neutro podia ser eletrizado se estressasse, se entrasse em contato com outro corpo eletrizado. Demonstrou também que a existência de dois tipos de materiais, os condutores e os isolantes. Essas experiências foram bastante divulgadas em todo o continente europeu e coincidiram com o nascimento de um movimento que tomava conta da Europa naquela época, o Iluminismo, tá? Então, até Iluminismo, onde começa lá em Gray e vai até Iluminismo. Grifem essa parte aí, pessoal. E vocês, eu acho que tem alguma coisa aí, tá? Sobre isso daí. Outra parte aí, 289. Conceito de eletricidade. Então, nós temos aí o segundo parágrafo. Grifem todo esse segundo parágrafo aí. Diz lá: o termo eletricidade refere-se ao conjunto de fenômenos produzidos pela movimentação de cargas elétricas associado a uma das diversas formas de energia que existem na natureza. A energia elétrica, que pode ser convertida em outras formas de energia, como som, luz ou calor. Tais formas também podem ser convertidas em energia elétrica.
Em virtude das diversas aplicações relacionadas a essas transformações, a eletricidade é popularmente chamada de energia elétrica. Então essa parte aí, o termo, né, eletricidade, como que se refere, né, o que é na realidade eletricidade, que é o conjunto de fenômenos, né, que é produzido pela movimentação de cargas elétricas, né? Lembrando que as cargas elétricas são o quê? Os elétrons, né? Sempre que eu falar em carga elétrica, lembrem de elétrons, tá? Cargas positivas, prótons. Cargas que não possuem, não são nem positivas nem negativas, são os nêutrons, né? O nome já diz, nêutrons, cargas neutras, tá? Vamos ver aí o que mais. Página 290, tá? Página 290 eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, pessoal. Ele diz lá nesse quinto parágrafo: em geral, quando um corpo apresenta a mesma quantidade de cargas elétricas positivas e negativas, dizemos que ele é neutro. Quando isso ocorre, o corpo é considerado eletrizado, possibilitando a percepção de alguns fenômenos da natureza elétrica. Continuando, grifar isso daí continue. A eletrização, portanto, consiste em um processo no qual são alteradas as quantidades de carga de um corpo após a sua interação com outros metais, resultando em um equilíbrio entre cargas positivas e negativas. Então tá aí, pessoal. Até cargas positivas e negativas. Mas o que é importante aí sabermos? Que se dois corpos entram em contato, mas eles têm as mesmas quantidades de cargas positivas e negativas, eles são nêutrons, porque ele não vai ser nem positivo nem negativo, vai ser neutro. Ele não vai transmitir a eletricidade. Se esses dois corpos entram em contato, certo? Mas um passa carga para o outro, um passa energia para o outro, então esse corpo vai ficar eletrizado, tá? E aí chamamos lá de eletrização. Então, quando as cargas elétricas se acumulam em um objeto, a gente diz que ele apresenta eletricidade estática, tá? Então, eletricidade estática também é importante, que quando a gente sabe que ele tem uma quantidade de cargas elétricas, essas cargas elétricas ficam acumuladas naquele determinado objeto, tá? Então, aí a gente diz que ele tem a eletricidade estática, tá? Continuando aí. Uma parte que essas invenções aqui, pessoal, eu acho que eu fiz várias questões na prova, onde ele está falando fiz várias questões sobre essas invenções. Então, vamos lá, ó. Página 292. Invenção do para-raio. Então, nós sabemos aí que quem inventou o para-raio foi o Benjamin Franklin, né? Acho que foi em 1752. Vamos ver o que ele está falando aí, ó. Acredita-se que o cientista, escritor, empresário, diplomata norte-americano Benjamin Franklin, vocês viram aí quanta coisa que é denominada a ele, né? Tenha sido responsável pela realização de um experimento marcante na história da humanidade em junho de 1752. Relatos descrevem que ele utilizou um fio de metal para empinar uma pipa de papel. Esse fio estava preso a uma chave, também de metal, manipulada por um fio de seda. Ao soltar o brinquedo, Franklin percebeu que pequenas faíscas eram emitidas pela chave, demonstrando assim que a eletricidade dos dois raios podiam ser conduzidas pelo dispositivo. Esse experimento aí, pessoal, ele fez, mas nenhum cientista acredita que realmente esse experimento tenha sido realizado.
Mas foi através desse experimento que foi criado o para-raios, tá? Aí, ninguém acredita porque ele colocou um fio, né? Um fio de metal para poder empinar pipa e com trovão, relâmpago, tem aí, ó. Então ele poderia ter levado um choque, né? O que ele quis? Ele poderia ter morrido até, né? Aquele fio lá traísse um raio, ele poderia ter morrido. O que ele ia provar? O que ele queria provar com isso daí? O para-raio, né? Então, que ele queria provar que isso seria impedido através do para-raio. Então, grifem aí essa invenção do para-raio aí, esse primeiro parágrafo aí, tá? Depois ele diz lá, ó, apesar de o experimento ser descrito pelo próprio Franklin, não há relatos de que ele realmente o realizou, tá? Alguns historiadores da ciência afirmam que tal experimento nunca foi realizado e que seria apenas uma versão da história. O fato é que esse experimento comprovou para a comunidade científica da época, que o raio é uma corrente elétrica de grande intensidade, certificando a relação entre esses fenômenos naturais e a eletricidade. Então ele conseguiu provar, né, que o raio o raio é na realidade uma corrente elétrica, né? Então, se ele é uma corrente elétrica, ele tem cargas elétricas livres, né? Produz a corrente elétrica. Uma outra invenção aí, pessoal, que foi muito importante, foi a descoberta da lâmpada elétrica, tá? Que foi exatamente na Revolução Industrial, tá? E foi descoberto por Thomas Edison, a invenção da lâmpada foi Thomas Edison que inventou. Vamos ver o que ele diz aí, ó. A partir da segunda metade do século XVIII, uma enorme quantidade de invenções tomou conta do meio científico, com muitos cientistas disputando a autoria de alguns inventos. Então, naquela época, pessoal, muitos cientistas, eles não tinham recursos, mas eles usavam muito a mente, todos eles querendo fazer uma nova descoberta, tá? Cada um queria eternizar o seu nome, né? Claro. É que nem hoje em dia o que está acontecendo com a vacina, né, do Covid. Todo país quer ser o primeiro a ter uma vacina, né? Porque, nossa, isso vai dar, né, credibilidade na área científica para aquele país, né? Com certeza, tá? Então ele diz lá, nesse contexto que era o da Revolução Industrial, houve a tentativa de criar uma fonte de iluminação que pudesse substituir as velas e outros produtos combustíveis. Os primeiros registros do protótipo de uma lâmpada surgiu em 1802. Então imagine, pessoal, em plena Revolução Industrial, né? Isso, só esse ensaio aí dessa lâmpada, tá? Esse projeto já foi de grande valia. Porém, desculpa aí, pessoal. Porém, foi somente no final do século XIX, em 1879, que Thomas Edison trouxe a solução definitiva para esse desafio. O inventor apresentou uma lâmpada incandescente que poderia ser comercializável. Por meio de uma haste de carvão a vácuo, ele conseguiu obter uma iluminação muito forte por muito mais tempo do que todos os experimentos realizados até então. Com o vácuo, Edison conseguiu evitar a combustão do filamento da lâmpada, pode ficar acesa por mais tempo. O único problema apresentado pela lâmpada incandescente foi o baixo rendimento, pois boa parte da energia elétrica era perdida da forma de calor. A descoberta gerou uma patente e o experimento entrou para a história com a invenção da lâmpada elétrica. Edison então fundou a empresa que seria responsável pela produção e venda de seu invento.
Então, pessoal, essa invenção aí que foi durante a Revolução Industrial, da lâmpada, né? Foi realmente a maior revolução industrial. E Thomas Edison não foi besta, né? Ele logo já registrou a patente, né? A patente é o quê? Quando um cientista descobre algo, ele vai e registra. Como se você fosse lá e registrasse alguma coisa no cartório. Você não pode ter outro nome igual, tá? Então ele foi, registrou e já providenciou uma empresa, né? Para poder fabricar isso daí. Hoje em dia, essa lâmpada que Thomas Edison inventou, que é essa lâmpada, ela é incandescente, essa que nós usávamos antigamente. Ela é transparente, dava para você ver o fiozinho dela, tá? Que é o filamento. Quando ela queima, rompe esse filamento, tá? E ela não acende mais, né? Queimou, não acende mais. Essa lâmpada foi substituída pelos mesmos motivos que lá naquela época, lá no século XIX, já sabia que era um problema, mas só agora, tá? Só depois de muitos e muitos anos que aperfeiçoaram essa descoberta de Thomas Edison e construíram não, e fizeram aí a lâmpada incandescente, né? Tá? Passou a ser essa outra lâmpada aí que nós estamos usando, fluorescente, né? Da incandescente, que é aquela amarela. Qual a desvantagem dela? Primeiro, a iluminação dela não é boa, porque ela é amarelada. Segundo, ela tem uma duração de pouco tempo. E o terceiro, o consumo. Para ela gerar energia, o consumo dela é muito alto. Ela consome muita energia para poder clarear, tá? E ficar muito tempo acesa. Essa outra que foi substituída, ela é incandescente, ou seja, ela não é transparente, a luz dela é branca, então ela não aquece o ambiente e ela gasta muito menos e dura muito mais tempo, tá? Por isso que ela foi substituída. Hoje em dia, acho que dificilmente você encontra um local que tem uma lâmpada incandescente, que nem se vende mais esse tipo de lâmpada, tá? Então, pessoal, dessa unidade 1, é isso aí que vocês precisam saber, tá? Ele está dizendo aí nesse é verdade, parece que tem alguma coisa que está falando sobre isso na prova, pessoal. A lâmpada incandescente é um dispositivo que transforma energia elétrica em energia luminosa e calor. A lâmpada é formada por um bulbo de vidro, um filamento de tungstênio e ar rarefeito, isento de gás oxigênio. Esse tipo de lâmpada não pode conter gás oxigênio, pois isso faria com que o filamento entrasse em combustão, podendo causar graves acidentes. Verdade ou mito? Verdade, pessoal. É verdade, tá? A lâmpada incandescente realmente ela é o tungstênio, o material que compõe o filamento, né? Aquele filamento que tinha na lâmpada era realmente de tungstênio e tungstênio é um material que pode causar prejuízo. Então, pessoal, essa unidade 1 é isso aí que eu pedi para vocês grifarem. Isso que comentei com vocês, que eu posso estar pedindo na prova, tá? Se liguem nesses nomes dos cientistas e a invenção de cada um, tá? Eu vou pedir isso em prova, a invenção de cada cientista aí. Vocês não vão precisar explicar essa invenção, mas precisa saber quem é que inventou, tá? Aí, na próxima aula nossa, que vai ser quarta-feira, né? Primeiro horário, eu vou fazer a revisão da unidade 2 e no quinto horário vocês fazem a prova. Até mais, pessoal. Beijo a todos.